Título: O olhar que traiu. Capítulo 1: A festa perfeita. Clara sempre se orgulhara de ser uma mulher meticulosa. Cada detalhe do aniversário de 10 anos de casamento com Daniel tinha sido planejado com esmero. As flores brancas que enfeitavam a sala, o jantar íntimo preparado por um chefe renomado, a playlist com músicas que marcavam a história dos dois. Até o vestido vermelho, justinho e elegante, fora escolhido para surpreendê-lo. Daniel chegará atrasado como de costume, mas com um buquê de rosas e um sorriso que à primeira vista parecia genuíno. Desculpa, amor. Reunião demorou mais do que o esperado, disse, beijando-a na bochecha antes de se sentar à mesa. Clara sorriu, mesmo sentindo um leve aperto no peito. Reunião às 7 da noite? Num sábado? Mas afastou a dúvida. Confiava nele. Ou pelo menos achava que confiava. A noite transcorreu bem. Os dois riram, lembraram momentos do passado, brindaram ao futuro. Até que em dado momento Clara notou algo estranho. Daniel estava distraidíssimo. Enquanto ela falava sobre a viagem que planejavam para o próximo mês, seus olhos se desviavam repetidamente para a entrada do restaurante. Será que está esperando alguém? Foi então que a viu. Uma mulher alta de cabelos castanhos ondulados e um vestido preto que realçava suas curvas, entrou no salão acompanhada de um homem que Clara não reconheceu. Mas Daniel sim. Seu rosto mudou instantaneamente. Os lábios entreabriram-se, os olhos brilharam por um segundo, como se tivesse visto algo que o emocionava profundamente. E então o olhar. Um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de algo que Clara não conseguiu decifrar de imediato. Um sorriso discreto, um aceno de cabeça. A mulher retribuiu com um leve movimento dos lábios, como se dissesse: eu também sinto sua falta. Clara sentiu o sangue gelar. Daniel, chamou com a voz mais firme do que se sentia. Ele se virou tão rápido que quase derrubou a taça de vinho. O que, querida? Quem é aquela mulher? Seu rosto empalideceu. Que mulher? A de vestido preto. Você acabou de trocar um olhar com ela. Daniel engoliu em seco. Seus dedos tremiam levemente ao segurar o garfo. Não sei do que você está falando. Deve ser imaginação sua. Clara não era boba. E muito menos cega. Daniel repetiu, desta vez com um tom cortante. Não me faça de idiota. Ele abriu a boca, fechou, olhou para os lados como se buscasse uma saída. E foi nesse momento que Clara soube, ele estava apavorado. E isso só podia significar uma coisa. Capítulo 2: A confissão forçada. O jantar terminou em silêncio. Clara pagou a conta com o cartão dele, um pequeno ato de vingança, e saíram sem se tocar. No carro a tensão era tão espessa que dava para cortar com uma faca. Vamos conversar em casa, disse ela, olhando pela janela. Daniel dirigia com as mãos apertando o volante, os nós dos dedos brancos. Chegando ao apartamento, Clara foi direto ao ponto. Quanto tempo? Ele parou no meio da sala, como se tivesse levado um soco. Clara, não me venha com desculpas. Quanto tempo? Daniel passou a mão nos cabelos, respirando fundo. 6 meses. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 6 meses? Repetiu, incrédula. E você teve a cara de pau de me levar para jantar no mesmo restaurante onde ela estava? Eu não sabia que ela viria. Juro. Mentira. Gritou Clara pela primeira vez perdendo o controle. Você a viu entrar e trocou aquele olhar nojento. Como se fossem cúmplices. Daniel não teve como negar. Baixou a cabeça, derrotado. Eu ia terminar hoje. Depois do jantar, ia contar tudo. Ah, é? Clara riu, amarga. E por que não terminou antes? Por que esperou justamente o dia do nosso aniversário? Ele não respondeu. Não havia resposta que justificasse. Quem é ela? Uma colega de trabalho. Começou numa viagem a trabalho. Pare. Clara levantou a mão. Não quero detalhes. Só me diz uma coisa, você a ama? Daniel hesitou. E esse silêncio foi a faca que perfurou seu coração. Responda. Não sei, admitiu finalmente. Mas não é desculpa. Eu destruí tudo. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Saia. O quê? Você ouviu. Saia da minha casa. Agora. Clara, por favor. Sai. Berrou pegando o primeiro objeto que viu, um porta-retratos com a foto dos dois no dia do casamento, e arremessando-o contra a parede. O vidro se estilhaçou no chão. Daniel não insistiu. Pegou as chaves, olhou para ela uma última vez com uma expressão de desespero e saiu. Assim que a porta bateu, Clara desabou. Capítulo 3: A dor e a verdade. Os dias seguintes foram um borrão de lágrimas, raiva e noites em claro. Clara cancelou todos os compromissos, trancou-se em casa, revirando cada memória, cada detalhe que poderia ter lhe dado um sinal. Como eu não vi?
As mensagens no celular, apagadas, mas ela sabia que existiam. As reuniões, até tarde. O perfume diferente em sua camisa uma vez. Tudo fazia sentido agora. Suas amigas vieram correr em seu auxílio. Mariana, a mais pragmática, foi direto ao ponto. Você vai se separar, né? Não sei, Clara admitiu, enxugando os olhos. Uma parte de mim ainda o ama. Mas a outra o odeia. Ele traiu você. Não tem volta, disse Ana, a romântica com uma dureza incomum. E se ele se arrepender? Clara perguntou mais para si mesma do que para elas. Arrependimento não apaga a traição e Mariana sentenciou. Você merece mais. Mas era fácil falar. Difícil era decidir. Capítulo 4. O reencontro inesperado. Uma semana depois, Clara estava no supermercado, comprando coisas que nem sabia por que quando a viu. A mulher. Ela estava na fila do caixa, com uma cesta cheia de produtos orgânicos e uma garrafa de vinho. Vestia jeans e uma blusa branca, o cabelo preso em um coque despojado. Parecia normal, como qualquer outra pessoa. Clara sentiu o corpo tremer. O que eu faço? Antes que pudesse decidir, a mulher levantou os olhos e a reconheceu. Por um segundo, ambas ficaram paralisadas. Depois a mulher, a amante, se aproximou. Clara, né? Disse, com uma voz surpreendentemente calma. Eu sou a Laura. Clara não respondeu. Só a encarou com ódio e curiosidade. Eu sei que você deve me odiar. E você tem todo o direito. Laura baixou os olhos. Mas eu só queria que você soubesse, que eu não sabia que ele era casado. No começo. Clara riu sem graça. Claro, a desculpa mais batida de todas. Não é desculpa. É a verdade. Laura mordeu o lábio. Quando descobri, já estava envolvida. E ele me jurou que ia contar para você, que ia terminar o casamento. E você acreditou? Clara interrompeu-o com desdém. Eu queria acreditar. Laura suspirou. Mas agora eu vejo que ele é um mentiroso. Para as duas. Clara a observou, tentando decifrar se aquilo era manipulação ou sinceridade. Por que você está me contando isso? Porque acho que você merece saber que não foi só você que ele traiu. Laura olhou para trás, como se temesse ser ouvida. Ele me prometeu coisas que nunca cumpriu. E ontem ele me ligou, chorando, dizendo que você o havia expulsado de casa. Que não podia viver sem mim. Clara sentiu o estômago revirar. E o que você disse? Que ele é um covarde. Laura a encarou. Que ele destruiu 2 vidas por egoísmo. E que eu não quero mais fazer parte disso. Clara não sabia o que sentir. Alívio? Raiva? Piedade? Obrigada pela honestidade, disse finalmente. Laura assentiu. Cuide de você, Clara. Você merece muito mais do que um homem que não soube valorizar o que tinha. E com isso, ela se virou e foi embora. Clara ficou ali no meio do supermercado com uma única certeza. Daniel não merecia nenhuma das duas. Capítulo 5. A decisão. Quando Daniel ligou, uma semana depois, Clara atendeu. Clara, por favor, me deixa explicar. Não há nada para explicar, cortou ela com uma calma que a surpreendeu. Eu já sei tudo. O quê? Como? Conversei com a Laura. Silêncio do outro lado. Ela te procurou? Não. Nós nos encontramos. Clara respirou fundo. E sabe o que ela me disse? Que você é um mentiroso. Que prometeu coisas para ela também e não cumpriu. Clara, eu... Chega, Daniel. Sua voz não tremia mais. Eu não quero mais ouvi-lo. Não quero mais te ver. Vamos nos separar. Não. Por favor, eu mudo. Eu faço terapia, Já é tarde. Clara fechou os olhos. Você teve 10 anos para me valorizar. Escolheu mentir. Agora vai colher as consequências. E desligou. Capítulo 6. Recomeçar. 2 meses depois, Clara assinou os papéis do divórcio. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que quase cedeu à tentação de voltar atrás. Mas suas amigas, sua família e, acima de tudo, seu próprio respeito a mantiveram firme. Daniel tentou de tudo: flores, cartas, aparecimentos inesperados. Até enviou mensagens pela Laura, que, para surpresa de Clara, as ignorou. Ele não merece nem a minha atenção, disse Laura, quando Clara a encontrou novamente, desta vez em um café. E você também não. Clara sorriu pela primeira vez em semanas. Obrigada. A gente se ajuda. Laura ergueu sua xícara. Aos homens que não sabem o que têm. Clara brindou com ela. Epílogo. 1 ano depois. Clara estava em Paris. Sozinha? Não. Acompanhada de Mariana, Ana e Laura. Sim, elas tinham se tornado amigas. Estranho, mas a vida às vezes prega peças assim. Você acha que ele ainda pensa em nós? Perguntou Laura, olhando a Torre Eiffel iluminada. Clara riu. Se pensar, é problema dele. Tomou um gole de vinho.
A gente está aqui vivendo. Ele que se dane. E era verdade. Daniel havia sumido de suas vidas. Clara soube por fontes indiretas que ele tinha se mudado para outra cidade sozinho. Não havia mais amantes, não havia mais mentiras. Só consequências. E enquanto Clara sorria para suas amigas sob o céu estrelado de Paris, ela soube de uma coisa. Ela tinha ganhado. Não a batalha contra Daniel, mas a batalha contra si mesma. E essa era a vitória que importava. Fim. A manhã seguinte em Paris acordou com um sol tímido, filtrando-se pelas cortinas de linho do pequeno apartamento que dividiam no Marais. Clara foi a primeira a despertar, envolta nos lençóis ainda mornos, e ficou por um tempo observando o teto de vigas aparentes, ouvindo o murmúrio distante da cidade que já começava a se mover. Não havia pressa. Não havia relógios marcando horas de reuniões, nem mensagens urgentes no celular. Só o cheiro de café fresco vindo da cozinha, onde Mariana, sempre a primeira a se levantar quando havia algo para organizar, já preparava o desjejum. Bom dia, dorminhoca, disse Ana, espreguiçando-se na porta do quarto, os cabelos desgrenhados e um sorriso preguiçoso. Você parece quem ganhou na loteria. Clara sentou-se na cama, passando os dedos pelos cabelos ainda bagunçados do sono. Talvez tenha ganhado mesmo. Não era o dinheiro, claro. Era a sensação de que, pela primeira vez em anos, não precisava se justificar. Não havia olhares de censura, nem silêncios carregados, nem a sombra de Daniel pairando sobre cada decisão. Paris tinha sido uma aposta, e se a gente simplesmente fosse lançado ao vento depois de uma noite de vinho e confissões. E agora ali estavam. Laura apareceu na porta, já vestida com um casaco leve jogado sobre os ombros e uma bolsa de couro cruzada no corpo. Vou até a Bouquiniche da esquina, anunciou. Preciso de um livro novo. Alguém quer vir? Eu vou, disse Ana, pegando sua jaqueta. Clara, você vem? Clara hesitou. Não por falta de vontade, mas porque de repente sentiu o peso de uma quietude que não era tristeza, nem saudade, nem raiva. Era só espaço. Espaço para respirar. Vou ficar um pouco, respondeu. Depois a gente se encontra no Jardim do Luxembourg como combinado. Mariana, que observava a cena enquanto cortava baguetes, lançou-lhe um olhar compreensivo. Prende ton temps, disse, em um francês ainda truncado, mas carinhoso. On te atendendem. E foi isso que Clara fez. Caminhou sozinha pelas ruas de paralelepípedos sem destino, deixando que os cheiros a guiasse, o pão quente das boulangeries, o perfume doce das pâtisseries, o aroma terroso dos seixos molhados pela chuva da noite anterior. Parou em uma pequena praça, sentou-se em um banco de ferro forjado e observou um velho tocando acordeão, enquanto crianças corriam ao redor da fonte, rindo. Tirou o caderno da bolsa, aquele mesmo que usava para anotações de trabalho, mas que nos últimos meses tinha se enchido de esboços, ideias soltas, versos que não rimavam. Escreveu: a liberdade não é um lugar. É o silêncio entre uma respiração e outra, quando você se dá conta de que não está mais prendendo a barriga, nem sorrindo com os dentes cerrados, nem calculando o que pode ou não pode dizer. Fechar o caderno foi como fechar um ciclo. Não porque tudo estivesse resolvido, a vida não funcionava assim, mas porque pela primeira vez ela não precisava de respostas imediatas. Podia deixar as perguntas flutuarem, como as folhas que caíam devagar das árvores outonais. No Jardim do Luxembourg, as amigas já estavam espalhadas sobre um cobertor xadrez, rodeadas de sacolas com queijos, uvas e uma garrafa de Bordeaux que Mariana tinha comprado, porque hoje é hoje. Laura lia em voz baixa um trecho do livro que encontrara, algo de Marguerite Duras, enquanto Ana tentava, sem sucesso, ensinar Mariana a jogar pétanque com as bolas alugadas ali perto. Você é péssima nisso, riu Ana, enquanto a bola de Mariana rolava longe, quase atingindo um casal de idosos. Se la faute à la gravité, protestou Mariana, exagerando o sotaque. Clara sentou-se entre elas, aceitando a taça de vinho que Laura lhe ofereceu. O sol agora estava alto, dourando os cabelos das quatro, criando sombras longas nas pedras do jardim. Sabe, disse Ana de repente, jogando uma uva no ar e pegando-a na boca, acho que a gente deveria fazer uma promessa. Que tipo de promessa? Perguntou Laura, desconfiada. Que daqui a 10 anos a gente volta para Paris. Mesmo que esteja tudo uma merda. Mesmo que a gente não se fale há anos. A gente volta para este mesmo banco, neste mesmo jardim, e bebe vinho barato como se ainda tivéssemos 20 e poucos anos. Mariana levantou sua taça. Jesus espartante. Laura sorriu, o sol refletindo em seus óculos escuros. Só se a gente combinar que dessa vez eu escolho o hotel. Aquele hostel foi um crime contra a humanidade. Clara riu, mas não respondeu de imediato.
Olhou para as mãos, as mesmas que um dia tinham tremido ao assinar papéis de divórcio, que tinham se fechado em punhos de raiva, que tinham segurrado o volante do carro na noite em que ela finalmente saiu de casa. Agora, elas seguiam a taça com leveza, como se soubessem que não precisavam mais carregar nada além do próprio peso. 10 anos é muito tempo, disse por fim. A gente pode mudar, pode se perder no caminho. Ana encostou a cabeça no ombro dela. Justamente por isso, Machere. Pra gente não esquecer que uma vez a gente se encontrou. O vento levava o cheiro de sal e lavanda, misturado ao barulho distante das ondas quebrando nas rochas. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da taça entre os dedos, o vidro frio contra a pele. 10 anos. Uma década de escolhas que as haviam levado a lugares tão diferentes. Laura, com seus contratos internacionais e malas sempre prontas. Ana, enterrada em livros e aulas na Sorbonne. E ela, Clara, que havia reconstruído a vida tijolo por tijolo, como se fosse possível erguer algo sólido sobre as ruínas do que fora. Você lembra daquela noite em Marrakech? Laura perguntou, girando o vinho no copo. Quando a gente se perdeu no sol e acabou num bar clandestino, ouvindo aquele homem tocar ou como se o mundo fosse acabar amanhã. Ana suspirou, os dedos brincando com a ponta do chale. Lembro. E lembro que você insistiu em dançar no meio da rua, mesmo com aqueles homens olhando feio. Clara quase teve um treco. Eu tive um treco, Clara corrigiu, rindo baixinho. Mas não por causa deles. Foi por causa daqueles doces de tâmaras com amêndoas que a gente comeu depois. Acho que ainda tenho pesadelos com açúcar derretendo na garganta. Laura jogou a cabeça para trás, gargalhando. O som era contagioso, como sempre fora, e por um segundo Clara sentiu o tempo desandar, como se estivessem novamente com 20 e poucos anos, com a vida inteira pela frente e nenhuma cicatriz para mostrar. A gente deveria fazer isso de novo, Ana disse, repentina. Não só um hotel decente, não só Paris ou Lisboa. Alguma coisa maior. Clara abriu os olhos. O sol já descia em direção ao mar, pintando tudo de duro ouro. Tipo o quê? Tipo a estrada do Atlas, Laura respondeu antes que Ana pudesse falar. Ou a Transiberiana. Ou sei lá, alugar um barco e navegar pela Cíclade sem rumo. Algo que a gente não possa controlar. Ana acenou com a cabeça, os olhos brilhando por trás dos óculos. Algo que a gente não possa querer controlar. Clara sentiu o peito apertar. Elas sempre souberam ler seus silêncios melhor do que ninguém. 10 anos e ainda assim bastava um olhar, uma pausa no meio de uma frase, para que entendessem o que ela não dizia, que o divórcio havia deixado marcas mais fundas do que ela admitia, que as noites ainda eram longas demais, que às vezes ela acordava com o coração disparado, convencida de que ouvirá a chave girar na fechadura da antiga casa. Eu não sei se consigo, murmurou. Laura esticou a mão por cima da mesa, os dedos roçando os dela. Não é sobre conseguir, é sobre tentar, como a gente sempre fez. Ana pegou a garrafa e encheu as taças novamente, o vinho escuro como a noite que se aproximava. A gente poderia começar pequeno, sugeriu. 1 semana. Só nós 3. Sem itinerários, sem reservas, sem precisamos estar de volta tal dia. Como antídoto. Clara olhou para o mar. As ondas vinham e iam teimosas, indiferentes ao tempo que passava. Talvez fosse isso, deixar que algo maior do que elas ditasse o ritmo, pela primeira vez em anos. Talvez fosse hora de parar de segurar o volante com tanta força. 1 semana repetiu, mais para si mesma do que para elas. Laura sorriu, aquele sorriso que sempre precedia uma loucura. Então está decidido. A gente parte amanhã. Ana ergueu a taça. As coisas que a gente perdeu no caminho. E as que ainda vamos encontrar, completou Laura. Clara hesitou por um segundo. Depois encostou seu copo nos deles, o cristal tilintando leve como um presságio. As 3 de nós. Sempre.